No Coelho News de hoje temos um especial de rumores, cara. Atualizações sobre o Nintendo Switch 2, de quando vai ser a revelação dele, jogos que podem chegar a ele e mais. Nesse especial de rumores temos aqueles vazadores de informação que não costumam errar comentando sobre a Pokémon Presents. Tem coisa interessante que parece que pode vir por aí. Estive jogando o último game do estúdio de Sonic Mania, Penny's Big Breakaway. E hoje, como é Coelho News de final de semana, vocês sabem que temos a seção O que estamos jogando. E vou trazer as minhas impressões sobre o jogo, além de várias outras pequenas atualizações interessantes sobre a Nintendo, incluindo uma sobre o seu site japonês. Pois é, agora ele virou americano. Vou explicar tudo isso e muito mais pra vocês hoje no Coelho News, o nosso quadro de terça, quinta e sábado, especialmente hoje no domingo aqui no canal Coelho no Japão. Já deixa o like aqui no vídeo, inscreva-se aqui no canal pra ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo, ative o sininho de notificações pra não perder esses e outros vídeos. E antes de começar, quem está patrocinando o vídeo de hoje é a loja Easy Games, parceira oficial Nintendo no Brasil pra mídia física e também consoles. Você quer comprar os jogos da Nintendo como Super Mario 3D World plus Bowser's Fury, Super Mario Odyssey e até mesmo The Legend of Zelda Tears of the Kingdom? Entra na Easy Games para você encontrar os produtos nacionais oficiais com o menor preço e todo o site à pronta entrega, o que faz com que o tempo de envio seja baixíssimo e para qualquer lugar do Brasil. Acesse o link aqui na descrição para conhecer a Easy Games, é uma loja super de confiança e valeu Easy Games aí por apoiar o nosso trabalho. Nintendo Switch 2, galera, ou Super Nintendo Switch, Ultra Nintendo Switch, como você queira chamar. Recentemente tivemos vários rumores em relação a esse, um deles inclusive dizendo que a revelação ia ser em março, que depois acabou parecendo que houve uma mudança de planos interna na Nintendo e essa revelação estaria para mais na frente do ano e lançamento em 2025. Mas quando vai ser essa revelação e quando vai ser a próxima Nintendo Direct geral da Nintendo? Mais uma vez, nosso querido insider brasileiro PH Lutilip, que vem ganhando bastante notoriedade internacional também, falou no seu podcast O X do Controle, que eu recomendo vocês acompanharem no YouTube toda sexta-feira, que teremos uma Nintendo Direct tradicional em abril. Vou explicar pra vocês aqui. Ele fala que depois que ele soltou a última informação e ganhou essa notoriedade internacional, muitas outras fontes vieram falar com ele e ele pegou alguns conhecimentos sobre a Nintendo Direct e depois sobre o Nintendo Switch 2, que é muito interessante vocês ouvirem direto da palavra dele. Ouve só. E depois que foi publicada essa reportagem nossa aqui, outras pessoas vieram falar pra mim sobre os planos de eventos da Nintendo nos próximos meses. E o que eu entendi é que eles devem fazer um Direct normal em abril. Abril pra mim faz bastante sentido, porque é depois do último jogo que a gente tem data da Nintendo, que é o Princess Peach Showtime, que lança em março. A gente precisa de alguma atualização da Nintendo em relação aos outros jogos que ela tem anunciado, que ele vai citar aqui. E claro que a Nintendo poderia fazer igual ela fez até agora no início do ano, com vários anúncios importantes sendo feitos através das redes sociais. Mas seria um excelente momento também para fazer uma Nintendo Direct, então faz sentido isso aqui. Olha o que ele diz. Então o que a gente conheceria como um Nintendo Direct geral, tradicional, né? Então em abril deve rolar isso, e aí muito provavelmente eles devem mostrar aí os jogos pro resto do ano, né? Porque a gente tem agora um anúncio novo que teve nesse evento, que a gente vai falar daqui a pouco, tem o Paper Mario e o Luigi's Mansion pra rolar também, mas quase nada, quer dizer, absolutamente nada pro segundo semestre, até onde a gente sabe. Então em abril rola isso, e aí a revelação do Switch 2, que antes estava sendo discutido pra março, parece que vai rolar em junho, que é quando aconteceria a E3, em épocas que já se foram, e a Nintendo faria uma apresentação, ou talvez uma coisa mais, só um trailer tranquilinho ali pra mostrar o videogame, mas essas são as informações que eu tenho desde então. E é muito interessante ele tá falando isso, porque isso não é apenas uma informação que vem dele, tá? Tem várias outras fontes ao redor do mundo, como eu mostrei pra vocês aqui nos últimos Coelho News, lá do Video Game Chronicles, da Bloomberg, que corroboram essa informação, até mesmo da Eurogamer. E agora ele cravou uma data aqui de provavelmente em junho da Nintendo fazer essa revelação. Pra mim, eu acho estranho, não faz tanto sentido assim, se o lançamento for em 2025, eles revelarem agora em junho. Mas o que ele falou que é muito interessante é que a GDC, que é a Game Developers Conference, né, que é o maior evento de desenvolvedores de games do mundo e de conexão desses desenvolvedores com publicadoras, e é uma excelente, grandiosa oportunidade da Nintendo tá em louco ali com o pessoal, apresentar projetos para eles, mostrarem como que vai ser o seu próximo hardware e trazer novos desenvolvedores para fazer jogos para o Nintendo Switch 2 e estreitar relações. É um momento grande de oportunidades e vai acontecer agora dia 18 de março. Ele fala o seguinte, que originalmente havia esse plano da Nintendo de revelar essa próxima plataforma em março, porque depois que acontece a GDC, cara, é normal acabar vazando muitas informações, né? Igual aconteceu no ano passado na Gamescom. E que lembrando, a gente tá tratando de rumores, eu sempre gosto de fazer essa ressalva porque a gente não sabe se essas coisas são verdades ou não, é sempre
sempre um telefone sem fio de um contando para outro, mas são coisas que fazem sentido e que podem ser que sejam verdade, dado que várias fontes diferentes estavam falando sobre isso, né? Se vocês não sabem do que eu tô dizendo, eu tô falando daquela demo do Matrix Awakens rolando no Nintendo Switch 2 que teria acontecido na Gamescom do ano passado. Esse tipo de coisa possivelmente pode acabar acontecendo também nessa GDC, que acontece em março. Então a Nintendo teria esse plano de revelar o videogame em março logo, para que essas informações sobre o videogame dela não chegassem através de vazamentos, e sim ela fosse a primeira a no mínimo revelar o nome desse videogame. Lembrando que a Nintendo ela fez isso na época do Nintendo Switch, tá? Primeiro eles reconheceram que o videogame existia mesmo para poder apresentar para esses desenvolvedores e chamaram com um codinome. Quem se lembra do codinome NX? Pois é, a Nintendo chegou oficialmente a apresentar, não para o público geral, mas o videogame falar sobre ele, né, com o codinome NX, e possivelmente ela poderia estar querendo fazer algo parecido ali em março. Mas isso teria mudado para junho por alguns motivos internos que a gente não sabe, ou para coincidir ali com a Gamescom, que acontece agora em junho, e que é o período, né, de grandes anúncios ali, de E3 e tudo mais. No podcast o PH diz também que é muito provável que mesmo assim em março a gente ouça novas informações, tenham novos vazamentos, porque é inevitável, uma vez que a informação começa a chegar no público, nos desenvolvedores, as pessoas conversam entre si e as informações acabam vazando e fica muito difícil de você traquear da onde que vieram essas informações. Então, muito provavelmente em março a gente deve ter algumas informações interessantes aí sobre o próximo videogame da Nintendo. Uma outra informação interessante, que é rumor também, veio do Necrolip, que ele falou que ele viu no Resetera, que só para vocês saberem, esse fórum, né, Resetera, quando você se registra lá, você não simplesmente pode entrar como um anônimo aleatório. Você tem que provar para os moderadores deles que de alguma forma você faz parte ali da indústria de games. De alguma forma, mesmo que pequena, você tem que comprovar ali e mostrar por que você está entrando no Resetera, e é por isso que tantas informações interessantes vêm desse fórum, por isso que tantas pessoas discutem isso. E ele está aqui dizendo que ele viu no Resetera que um insider com boa reputação sobre a Ubisoft falou que grandes companhias receberam apenas recentemente dev kits do Nintendo Switch 2, ou seja, kits de desenvolvimento. Então, até agora, os estúdios que estavam desenvolvendo jogos para o Nintendo Switch 2 têm duas possibilidades. Ou são estúdios muito próximos da Nintendo, assim como a Capcom, né, na época do Nintendo Switch 1, ou seja, o nosso querido atual Nintendo Switch, participou até mesmo do desenvolvimento do videogame, dando sugestões do que a Nintendo poderia melhorar. Então essa é a possibilidade número 1. Realmente poucos estúdios e muitos próximos da Nintendo estariam com essas informações, já estariam desenvolvendo jogos. A outra possibilidade são estúdios já mais ou menos preparados ali, de repente até mesmo que viram, né, através de reuniões com a Nintendo, na Gamescom, de repente, o que poderia se esperar do poder desse próximo videogame, já estariam desenvolvendo seus jogos no PC ali, assim como eles desenvolvem todos os games mesmo, mas já pensando que eles querem trazer esses jogos para Nintendo Switch, e por isso que eles responderam aquela pesquisa lá na GDC, de que 8% dos desenvolvedores questionados, né, falaram que eles já estão trabalhando para jogos para a próxima geração da Nintendo. Isso dá ali mais ou menos 200 a 250 desenvolvedores. Então essa é a segunda possibilidade de como os estúdios já poderiam estar desenvolvendo jogos pensando na próxima plataforma da Nintendo. E agora, os grandes estúdios, né, como a Ubisoft, de repente como a EA e outros grandes estúdios ali, third party, estariam recentemente recebendo já dev kits do Nintendo Switch 2. E aí, cara, isso basicamente combina com o fato da GDC estar acontecendo muito em breve. A Nintendo já coloca na mão desses grandes estúdios, já coleta algum feedback e aí já prepara também para poder apresentar esse dev kit pronto para os desenvolvedores que ela fizer alguma reunião ali na Game Developers Conference e já combinar ali como é que eles podem conseguir esse dev kit também e tudo mais. Lembrando, tudo são rumores, mas são atualizações importantes em torno de toda essa conversa, né, em volta do Nintendo Switch 2. Mas tem mais uma coisa em relação a jogos agora. Matéria do universo Nintendo, mais um rumor relacionado a isso. Lembra que havia a expectativa de vários jogos chegarem de Xbox, né, exclusivos para Nintendo e PlayStation? Pois é, uma grande expectativa era o Hi-Fi Rush. A gente acabou recebendo dois jogos, que foi o Grounded e o Pentiment, mas o Hi-Fi Rush, que tem super a cara da Nintendo, acabou ficando de fora e foi anunciado apenas para PlayStation. Pois é, de acordo com esse rumor, a versão para o Nintendo Switch atual teria sido descartada e Hi-Fi Rush ainda teria planos de lançar para a plataforma da Nintendo apenas no próximo videogame. A matéria diz o seguinte: em um reporte recente compartilhado pela Insider Gaming, o jornalista Tom Henderson afirma que as suas fontes mencionaram a possibilidade do jogo ser lançado apenas no sucessor do Nintendo
Switch por conta das suas capacidades técnicas superiores, levando um pouco mais de tempo até que a Microsoft Gaming anuncie oficialmente, uma vez que a Nintendo ainda não confirmou a existência da plataforma. Então assim, galera, as coisas estão acontecendo, esse próximo videogame pode demorar para acontecer e pode demorar para lançar, mas quem acompanha a indústria há muitos anos sabe que nesse pré-período ali de 1 a 2 anos antes do lançamento de um videogame, tem muita conversa em relação a isso, começando por fabricantes, especificações técnicas, depois começa a apresentar esses projetos para desenvolvedores e acaba que esses desenvolvedores em conversas de bar acabam soltando algumas informações ou até mesmo conversando com outros jornalistas que acabam vazando informações e aí acontece esses grandes eventos onde a Nintendo de fato começa a mostrar o hardware e aí, cara, começa a vazar informação à torta e à direito e a gente tá bem nesse período e mês que vem eu acho que vai ser um mês interessante aí para novos rumores sobre o Nintendo Switch 2 e claro que vocês vão acompanhar tudo aqui. Lembrando que eu não fico falando de rumor aleatório, tá, galera? São rumores de pessoas que têm uma reputação a zelar ou de jornalistas renomados, né? Então é interessante a gente trazer essa conversa aqui. E já que estamos no especial de rumores nesse Coelho News de hoje, galera, vamos falar sobre Pokémon Presents, que é a Pokémon Direct que foi anunciada agora para o dia 27 e já tem vários rumores ali do que pode ser apresentado. Inclusive, surgiu toda aquela situação relacionada a Pokémon Gold Silver que eu expliquei pra vocês que pode ser interessante, mas pode ser também que não signifique muita coisa, porque poderia ter sido um erro ali dos algoritmos do YouTube. Se vocês não sabem o que eu tô falando, vocês podem voltar pro último Coelho News aqui do canal, ou então vocês entram lá no canal Cortes do Coelho no Japão, e aí vocês vão encontrar aqui, ó, a notícia separada pra vocês, é onde eu explico tudo tintim por tintim, tá bom? Se inscrevam lá no canal de cortes. A bola da vez agora não é sobre Pokémon Gold Silver, e sim sobre a região de Unova, de Pokémon Black e White, e Pokémon Black 2 e White 2, e que interessantemente, cara, também tivemos Unova sendo representada em Pokémon Scarlet e Violet, porque a última parte da DLC de Pokémon Scarlet e Violet, a Indigo Disc, eles falam que se passa na região de Unova, então é muito interessante isso. E essa informação vem de ninguém mais, ninguém menos do que o Pioro. Pioro é esse perfil aqui que até agora não vazou nenhuma informação incorreta. Na verdade, é a primeira vez que ele acaba fazendo esse tipo de informação direto ao ponto. Ele tá falando sobre isso, mas ele diz que ele não tem certeza, que ele não sabe, né? Pra um cara que até agora não errou as suas informações, é interessante ele tá falando sobre isso. O que ele diz é o seguinte: olha, eu não sei sobre a Pokémon Presents, mas eu ouvi falar de um jogo terceirizado relacionado a Unova, um jogo terceirizado. O que seria terceirizado? Seria um jogo que não é a Game Freak que tá desenvolvendo por conta própria, e sim, eles teriam colocado em um estúdio externo, né, pra poder produzir esse game, e temos uma pista sobre qual pode ser esse estúdio que eu já mostro pra vocês. Só que ele fala o seguinte: a informação é do ano passado, então elas podem ser imprecisas, porque de fato, cara, as coisas mudam de figura. O estúdio terceirizado pode ter começado a fazer o projeto, a Game Freak ou a Nintendo pode não ter aprovado e aí eles pararam de produzir, ou eles estavam desenvolvendo ali e aí eles acabaram reaproveitando esses assets para fazer algo original e diferente, ou então eles cancelaram esse projeto pro Nintendo Switch 1 e agora vão fazer pro... Tudo pode acontecer. Lembrando que, principalmente quando se trata de Pokémon, é muito improvável que a gente tenha jogos tão cedo exclusivos da próxima plataforma, tá? Porque Pokémon normalmente demora pra entrar na nova geração. E como a Nintendo já deixou bem claro, cara, e eu já mostrei pra vocês aqui no canal, eles não vão abandonar o Nintendo Switch 1, então só pra vocês ficarem tranquilos em relação a isso. Então vamos lá, temos aqui o Pioro falando que ano passado ele teve uma informação em relação a um jogo de Unova. Ele diz que essa informação é imprecisa porque foi do ano passado. Mas e se não for? E se ainda tiver, ok, cara, é o Pioro que tá falando isso. Claro que não significa que pode ser verdade, já que ele é só um perfil ali fake, com uma foto que a gente não sabe nem quem é, mas é inegável que ele tenha soltado várias informações verdadeiras, né? E aí, cara, um perfil que fica compartilhando esses vazamentos, sejam verdadeiros ou falsos, que é o CentroLeaks, ele acabou falando sobre essa informação aí do Pioro, que eu acabei de explicar pra vocês, e o Pioro fala o seguinte: olha, eu não acho que vale a pena fazer notícia em relação a isso. Ele falou o seguinte: olha, eu não acho que vale a pena se aprofundar nesse assunto e eu estou disposto a levar a culpa se por acaso essa informação acabe sendo errada, né? Então a gente não costuma ver o Pioro falando dessa forma. Normalmente ele solta umas informações assim meio certeiras, né? Mas é no mínimo interessante a gente tá ouvindo ele falar sobre isso. Agora, lembra daquele outro cara que vaza informação, que é o Riddler Q? Pois é, esse cara é um perfil que solta umas informações assim em forma de enigmas. E aí a galera fica pirada lá tentando descobrir o que ele quer dizer e no fim das contas, cara, ele acaba
revelando depois, né, que a parada se torna realidade. Ele fala, ó, significava isso aqui. Aí a galera, caramba, acertou. E esse é outro perfil também que vaza algumas informações dessa forma, né? E que tem uma boa reputação também em termos de acertos, mas nem sempre, tá bom? De qualquer forma, cara, ele já tinha postado uma imagem parecida como essa aqui, e agora ele postou essa imagem aqui novamente. Olha só, essa informação que ele soltou parece-se em relação a Pokémon e parece estar conectado também com o que o Pioro falou. E olha só, ele não apenas soltou a imagem, ele falou que esse enigma é relacionado a uma desenvolvedora, e ele fala que esse desenvolvedor ainda está convertendo, pode não ser o final, ou seja, pode ser um desenvolvedor que começou a fazer um jogo, mas de repente não vai ser o que vai pegar o projeto por inteiro. E aí, cara, o pessoal começou a tentar decifrar ou mexer nas coisinhas para tentar descobrir o que é que ele quis dizer. E eles chegaram nessa informação aqui, ó, Ilka, parece que é Ilka. E aí parece que o Riddler Q também, deixando like ali nessas postagens, está meio que estaria confirmando que o pessoal acertou o que ele quis dizer. E para quem não tá ligado, Ilka é um desenvolvedor que já fez alguns remakes de Pokémon. Ilka, abreviação de I Love Computer Art, é uma pequena empresa de desenvolvimento estabelecida no Japão que trabalhou em uma variedade de franquias como estúdio de suporte e para desenvolvimento-chave também. Sua primeira introdução ao Pokémon veio com eles assumindo a liderança nos remakes de Pokémon Diamond e Pokémon Pearl, ou seja, Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl. A Ilka já desenvolveu 3 jogos de Pokémon no total. Então, juntando essas duas coisas de pessoas diferentes e juntando essa informação aqui, cara, que o Pioro soltou, é possível que, pelo menos no ano passado, havia tido essa informação de que a Ilka estaria desenvolvendo um novo Pokémon ou um projeto relacionado a um Nova, ou seja, eles são um estúdio externo, né, que foi exatamente o que o Pioro aqui falou. E pra quem não tá ligado, como eu falei pra vocês, a região de Unova, ela é a região de Pokémon Black e Pokémon White, e Pokémon Black 2 e White 2 também. É uma região longe de Kanto, Johto, Hoenn e Sinnoh, e os Pokémon que habitam em Unova são diversos e diferentes daqueles de outras regiões, que tem o Zekrom, uns Pokémon meio diferentão mesmo, meio futurístico, né? Tem umas paradas meio diferentes mesmo. E como eu falei, por que a Pokémon Company teria trazido de volta a região de Unova na DLC de Pokémon Scarlet e Violet aleatoriamente? Pode ser que eles fizeram isso porque eles queriam conectar já as pessoas com esse nome, Unova, e introduzir isso para os novos jogadores, lançando um remake, de repente esse ano. Enfim, galera, atualizações de rumores aqui para vocês ficarem por dentro do que pode estar acontecendo aí, mas não deixa de ser rumores, de qualquer forma, é interessante e é um ponto de discussão legal. E como eu vejo dessas fontes aí que costumam acertar bastante, eu achei que valesse a pena trazer aqui pra vocês. Agora, o que vocês acham disso? Vai rolar um Pokémon Black e White, ou Black 2 e White 2, no mesmo esquema do remake ali de Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl, ou vocês acham que pode ser alguma coisa diferente? Deixa pra mim aqui nos comentários. Agora, meus amigos, Coelho News de sábado, hoje sendo feito especialmente no domingo, a gente traz atualizações do que estamos jogando no Nintendo Switch, pra vocês ficarem por dentro aí das nossas primeiras impressões sobre vários jogos. Depois a gente vai trazer a análise completa deles pra vocês aqui no canal, tá bom? E o jogo da vez, galera, é Penny's Big Breakaway. Apesar de ser um jogo indie, cara, esse jogo era muito aguardado. Afinal, é a estreia do time de Sonic Mania como um estúdio próprio, cara. Um estúdio independente desenvolvendo algo novo por si só. E dessa vez um jogo de plataforma 3D Collectathon, que é um gênero que a gente gosta muito, tá? Agora, é interessante falar pra vocês que tem uma coisa boa e uma coisa ruim sobre esse jogo logo de cara. A coisa boa é que o jogo é feito para veteranos de jogos de plataforma, ou seja, dá para jogar como um jogo normal, mas ele recompensa muito o jogador que sabe o que tá fazendo e principalmente jogadores fãs de jogos de skate. Sério, afinal, eles contaram em entrevistas que Tony Hawk era uma das principais inspirações e eles trouxeram a ideia de realizar combos e manobras com o jogo, só que no caso a gente utiliza um ioiô, né, como skate, digamos assim. E não é só na movimentação, ele é inovador em muitos sentidos também, até mesmo no conceito de inimigos ele inova, né? Batalhas de chefe, finalização das fases. Esse jogo é muito ambicioso e é muito maneiro, cara. Agora, eu tenho que deixar claro também essa coisa ruim sobre ele. Infelizmente, a ambição em um estúdio pequeno e de primeira viagem, na prática, costuma cobrar o seu preço, né? E o jogo tem sim problemas técnicos. Algumas vezes a câmera não responde muito bem e o jogo ele meio que tomou a polêmica decisão de não deixar a câmera livre, né? Porque o segundo analógico ele é utilizado para controlar a direção do ioiô. Por exemplo, você pode andar para um lado e atirar o ioiô para o outro, né? E aí quando você cai, tem hora que você fica preso na parede até você achar um local
local de queda, porque você não consegue controlar a câmera com esse analógico, e a câmera ela é meio que automática, e ela tem alguns probleminhas técnicos, enfim. Ele não tem o polimento de um Super Mario, por exemplo, né? O que é até justo, afinal é um grupo indie versus uma grande empresa, né? Mas mesmo assim esteja ciente de que provavelmente o jogo vai receber alguns updates com o tempo, tá? Não é nada que atrapalhe tanto assim a gameplay, mas é aquela coisa que dá pra reparar a todo momento que te tira da magia que o jogo entrega. Agora tem muito mais pra se falar sobre esse jogo, cara, não é só isso. É um jogo muito único e eu peço pra vocês que se vocês querem uma análise completa dele, cara, se é de interesse de vocês, a gente para e destrincha ele pra fazer um vídeo completão, um especial separado pra vocês aqui no canal, mas, cara, vai depender se vocês realmente tiverem bastante interesse, então comentem bastante isso aqui nos comentários se vocês querem, tá bom? Daí assim que a gente zerar, a gente já traz uma análise completa pra vocês. Agora pra gente fechar, galera, algumas atualizações interessantes sobre a Nintendo. A primeira delas, cara, é que o aplicativo móvel do Nintendo Switch Online, aquele que ninguém usa, né, pra celular, poucas pessoas usam, né? Muito mais para jogar Splatoon. Ali quando você tá jogando Animal Crossing, ele pode ser útil também para você poder digitar no chat de forma mais rápida. Pois é, ele não é mais compatível com sistemas operacionais um pouco mais antigos. Ele recebeu uma nova atualização e a Nintendo avisou: começamos a distribuir a versão 2.9.0 do aplicativo para smartphone Nintendo Switch Online. Com essa atualização, o ambiente operacional foi alterado da seguinte forma: iPhone, iPad e iPod Touch com versões iOS 15.0 ou posterior, dispositivos Android com sistema operacional Android 8.0 ou posterior funcionam. Qualquer coisa antes disso não vai mais funcionar esse aplicativo da Nintendo. Isso é bastante comum, né? Procedimento padrão, a gente vê isso acontecendo com outros jogos também. E basicamente acontece por questões mesmo técnicas da própria Apple, do próprio sistema ali operacional e do sistema de avaliação ali da App Store, também do Android, e de funcionalidades novas, né, que eles têm que trazer para se adaptar às novas versões e aos novos aparelhos, que às vezes essas funcionalidades novas não funcionam em aparelhos mais antigos, em versões mais antigas, então é por isso que isso acontece. Então fiquem atentos aí caso vocês ainda estejam utilizando. Outra mudança interessante, né, outro update interessante sobre a Nintendo, e curiosa, cara, quem me acompanha lá no Twitter viu, a Nintendo anunciou que vai atualizar o domínio do site principal deles, o japonês, que antes era .co.jp, ou seja, nintendo.co.jp, agora vai ficar nintendo.com/jp, que é o caso do nosso, né? Você entra em nintendo.com/ptbr, né? nintendo.com/ptbr e você sai no site brasileiro, né? Ou seja, todos os sites da Nintendo agora vão ficar embaixo do mesmo chapéu do nintendo.com, que é o site americano. E segundo a Nintendo, eles fizeram isso para padronizar todos os domínios que eles têm. Então já fica disponível a partir de amanhã, segunda-feira, e vocês ficaram sabendo primeiro aqui. E esse, meus amigos, foi o Coelho News de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um Coelho News especial, atualizando aí sobre os rumores e coisas que tem acontecendo, coisas interessantes. Porque as terças, quintas e sábados, cara, é o momento da gente parar e conversar sobre esse assunto que a gente tanto gosta. Falar sobre videogame. É o nosso hobby, é a nossa paixão, e o Coelho News é isso. Atualizar sobre as notícias e também falar sobre as discussões em torno de toda a indústria, e isso envolve também rumores, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, já deixa um likezão aqui no vídeo. Cada like conta demais, cara, pro vídeo chegar na tela de mais pessoas. E olha, clica no botãozinho branco aqui, você vai ver que ele faz uma animação e você vai estar inscrito aqui no canal e fazer parte aqui da comunidade para ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo e vir se divertir aqui com a gente também, tá bom? Ative o sininho de notificações, assim você não perde os outros vídeos aqui no canal, principalmente os vídeos de segunda-feira com as atualizações, os lançamentos e das promoções do Nintendo Switch. Eu espero vocês aqui no canal amanhã. E lembrando, galera, links da Easy Games estão aqui na descrição. Eles estão com Amiibos. Eles estão com uma seleção bem legal de Amiibos lá no site. E se vocês usarem o cupom AMIIBOCJ, vocês ganham um descontinho também. Então fica a informação aí, tá bom? Links aqui na descrição. E lembrando que temos os links também na descrição aqui do vídeo, cara, dos nossos grupos de promoção. Eu aviso vocês quando a Easy Games entrar em promoção também. Eu deixo vocês antenados para vocês não precisarem pagar mais caro em nenhum jogo e também nenhum Amiibo. Eu avisei vocês lá quando surgiu esse cupom também. Então entrem nos grupos de promoção, que vale bastante a pena. E quem quiser falar diretamente comigo, galera, chega lá no meu Twitter, no meu Instagram, no meu TikTok, é @RodrigoCoelhoC. Muito obrigado por todo mundo que vem trocar uma ideia comigo, é bem legal. Estamos com umas novidades bem legais lá no Twitter também, então chega lá pra vocês ficarem sabendo. E mais uma vez agradeço demais aos membros aqui no canal e a todos vocês que deixam um favoritadinho aí, ó, aquele link, coelhonojapão.com/Amazon, lembra? Vocês não estão esquecendo de usar não, né? Deixa um favoritadinho aí na hora de comprar alguma coisa na Amazon, entra através do link que ajuda pra caramba, tá bom? Dito isso, meus amigos, mais uma vez, muito obrigado por terem assistido. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembre-se sempre de serem gentis com as pessoas, porque isso sim é o mais importante de tudo. E agora sim, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima. Valeu!